Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Behar e na Parashá Berukotai. São duas, 32ª e 33ª. Eu não vou falar as porções, mas hoje eu vou falar da porção da Behar, eu acho. Deixa eu ver aqui qual eu falei. Não, da Behar. Vou falar do Behar, da porção do Berit Hadashah. Mas eu quero começar com o testemunho que João, o batizador, tem muita gente que pensa que o nome do João é João Batista. Não é sobrenome, não é não, viu, gente? João, o batizador. Eu quero começar com o testemunho que ele deu de Yeshua, logo depois de o batizar no Rio Jordão. Veja em João 1, 32 a 34. E João deu testemunho dizendo: vi o Ruach descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele que sobre quem vires descer o Ruach e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Ruach HaKodesh. Eu mesmo vi e já dei testemunha de que este é o Filho de Deus. Seja um batista. Lá em Mateus ele fala assim, Mateus 3, 11 a 15. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Ruach HaKodesh e em fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então veio Yeshua da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Yeshua, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Não sei se você sabe, quem é batizado nas águas não aceita a justiça de Deus. Então, eu comecei pelo batismo e o testemunho de João sobre quem era Yeshua, porque nessa paraxá, hoje, temos uma questão um pouco difícil de compreender. Pois depois do batismo, Yeshua foi impelido pelo Ruach HaKodesh para o deserto, para ser tentado. E logo depois, Yeshua, saindo do deserto, cura um endemoniado, né? Em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, operou maravilhas naquela pesca maravilhosa, limpou o leproso, curou o paralítico, curou na sinagoga um homem de mão atrofiada. Ou seja, não preciso dizer que Yeshua causou um rebuliço tremendo em Israel. Precisa dizer, imagina. O cara limpando o leproso, curando o enfermo, na sinagoga mandando o cara esticar a mão estica. Então, não preciso nem dizer, causou um reboliço, não é verdade? E, consequentemente, a fama dele cresceu, claro, ficou famoso. João já tinha sido preso nesse período, mas os discípulos de João acompanharam o crescimento da fama de Yeshua. E como ainda não tinha celular, tiveram de ir ao cárcere pessoalmente anunciar a João. Não é verdade? Não tinha aquele negócio, não. Eu ligo para você, não tinha isso, não. Veja em Lucas 7,18. Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. João, ouvindo todo o noticiário dado pelos repórteres, seus discípulos, chama 2 deles em particular e pede para eles fazerem a Yeshua uma pergunta, no mínimo,
inusitada. Ou seja, para João, que testemunhou de Yeshua, como vimos no início, uma pergunta, a meu ver, fora até do comum. Veja em Lucas 7,19. E João, chamando a 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou havemos esperar outro? Estranho, né? Visto que ele tinha testemunhado de Yeshua, que ele era o Filho de Deus, que ele era o que havia de vir, agora ele está perguntando. O que eu perguntaria para João é: como assim, João? Como assim? Tu não deu testemunho de Yeshua? Como é que tu faz essa pergunta? Talvez essa pergunta não seja tão difícil de entender e de responder. Ela não é, ela é fácil. João estava preso e provavelmente sofrendo, não entendia a situação. Ele que havia preparado o caminho do Machia, dado testemunha da sua vinda e batizado o próprio Machia, como poderia estar naquela situação de prisão? Muitas vezes acontece conosco, nós, os que fazemos a obra do Senhor, que vamos aos cultos, lemos Bíblia e até mesmo oramos, como podemos passar por algumas das dificuldades que passamos, a gente não questiona isso? Nós, os que participamos das vigílias, que andamos com uma vida correta e falamos de Machia para as pessoas, como é possível que nós, os escolhidos do Senhor, batizados por Yeshua, com o Ruach HaKodesh e fogo, podemos ficar doentes, podemos morrer e podemos passar por circunstâncias difíceis? Quantos de nós já não se perguntou: será que Deus me abandonou? Muitos, né? Nós já fizemos isso. Será que pequei a ponto do Senhor ter esquecido de mim? Estes questionamentos já passaram por nossos corações. E nós, como João Batista, temos certeza de que Yeshua é Mashiach, o Filho do Deus Altíssimo. Somos igualzinho a João, o batizador. João pode muito bem ter questionado, como nós fazemos em nossas vidas, se Yeshua é ou não o Mashiach, porque estou passando por essa situação de prisão e sofrimento de forma tão injusta. Veja que os discípulos de João transmitem o questionamento de João na íntegra para Yeshua. Eles não mudaram nada. Eles disseram assim lá em Lucas 7,20, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? O interessante é que Yeshua, ao ouvir o questionamento de João, não ficou zangado. Ele não ficou zangado. E, a princípio, não respondeu nenhuma palavra. Ele não falou nada com os moços lá. Vai ver. Mas agiu, operou maravilha na frente deles. Veja em Lucas 7,21. Naquela mesma hora, curou a muitos de doença, de moléstia, de espíritos malignos, deu vista a muito cego. Ele não falou nada, ele operou. E depois de Yeshua operar a maravilha diante dos olhos dos discípulos de João, complementa falando para eles em Lucas 7,22. Então lhes respondeu: ide e contai a João que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Gente, Yeshua sabe que João é conhecedor profundo da Torá, dos profetas, ou seja, do Taná, das Escrituras Sagradas. Às vezes a gente não medita nisso, né? Mas João é um conhecedor profundo das Escrituras. Então, Yeshua está falando em código com João Batista. Ele não está falando claramente, ele está falando em código, para João Batista entender.
com João. Yeshua demonstra a João realizando o que Isaías profetizou. Ele conhece Isaías. Só Yeshua tem poder e autoridade para realizar estas maravilhas, pois ele é o Mashiach. Veja em Isaías 35, de 3 a 6. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede forte, não temais. Eis que o vosso Deus com vingança virá. Sim, com a recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão... É isso aqui que Yeshua está falando com João. Olha aí, ó. Os olhos dos cegos estão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo soltará como servo, e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele está falando em código para João Batista. João, por sua vez, está pensando que toda a profecia de Israel sobre o Mashiach se cumprirá naquele momento, naquela hora, exatamente naquele tempo. Afinal de contas, Mashiach já estava na terra. Inclusive, se cumpriria o tirar da prisão os presos da profecia de Isaías, exatamente o estado que João está. Veja lá Isaías 42, 6, 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. É o caso de João Batista. Tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo, e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos. Olha aí, ó. E do cárceres os que jazem em trevas. João estava o quê? Na prisão. Então João falou, a profecia diz que eu serei solto. Então ele manda perguntar para ele, não cumpriu tudo, mas Yeshua dá o código para ele, eu já estou fazendo isso. Só que o completo dessa profecia ainda virá. Mas João achava que iria se cumprir naquele momento, por isso que ele pergunta. Então João pensou que estava faltando para que eu seja tirado do cárcere. Se o Mashiach já está aqui, se eu já batizei ele, se Deus já deu testemunho dele, se ele está curando os enfermos, então o que está faltando para se cumprir ser solto dos cárceres? É isso que ele questionou. Veja o que João espera também em Isaías 35, de 7 a 10. E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como cana e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. João estava preso, gente. João estava alegre ou triste? Estava triste. E a profecia fala que o Messias liberaria das prisões e que trazia alegria sobre aqueles redimidos. Então, e eu, João, por que não está acontecendo nada? Por que eu ainda estou preso? Falta alguma coisa? Foi isso que ele queria saber. Deu para entender? Então, João deve ter pensado no cárcere. Será, então, que tem outro para vir, ou é ele mesmo? Pois ainda estou preso e triste. O que falta? Ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo que a profecia é dividida em duas partes. Ele estava querendo que se cumprisse tudo naquele momento. João achava que tudo se cumpriria naquele tempo da primeira vinda de Mashiach.
teve uma questão parecida com os discípulos de Yeshua, ao vê-lo ressurreto em Atos. Agora, vendo ele ressurreto ainda é pior do que a situação que João viu, né? Porque agora João já estava morto, e Yeshua estava morto, e agora ele aparece ressurreto. Não é verdade? Então, veja lá em Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurará o reino de Israel? É o mesmo sentimento de João Batista. A diferença é que João Batista viu Yeshua em carne e não viu ele ressurreto. Esses discípulos caminharam com ele em carne e ainda viram ele ressurreto. Então você imagina, o que você ia pensar? Vai se cumprir todas as profecias sobre o Mashiach. O que falta? Falta alguma coisa? Hein? Eles, como João, acharam que tudo se cumpriria naquele tempo. Inclusive, os discípulos estavam fazendo referência também às profecias de Isaías 26:1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Gente, para pensar, o nome de Yeshua significa o quê? Senhor é a salvação. Então, o que falta para cumprir? Ele já está lá em Jerusalém. Ele é a salvação do Senhor. Então, os muros já estão lá. Foi essa a dedução deles. A salvação já estava como muro e antimuro em Jerusalém. Ainda está falando da cidade de Judá, Jerusalém. Então, o que você pensaria? Mesma coisa. Você viu Yeshua morrer? Você ia pensar a mesma coisa. Não é, meu irmão? Hã? Não, mas você não ia pensar nisso. Não, eles achavam que ia se cumprir. João também. Porque, imagina, Israel está esperando Mashiach. João está lá batizando, o Senhor fala com ele, aquele cujo o Espírito repousar e ficar, esse é meu filho. Então, para ele está resolvido o problema, o Mashiach já chegou. Ele não tem dúvida. Então, ele conhece as Escrituras. Então, Isaías está dizendo que o Mashiach soltaria os presos. Então, por que ele está preso? Você está entendendo, gente? A mesma coisa os discípulos aqui. Eu vi você morto. Você está ressurreto aqui, eu estou falando contigo. O profeta está dizendo que você é a salvação do Senhor. O teu nome é salvação do Senhor. Então, neste tempo, os muros e os antimuros em Jerusalém já estão aqui. Por isso que eles perguntam. Porque o nome de Yeshua significa o Senhor é a salvação. Então, a conclusão dos discípulos é que a salvação já estava como muro e antimuro em Jerusalém, cidade de Judá. Eles mal pensaram que ele ia ser retirado naquela hora. Como dito na profecia, os discípulos já sabiam que Yeshua é o Mashiach. Afinal de contas, todos viram o momento da sua morte na cruz e mais, o viram morto e sepultado. Eles viram, gente. O impacto é muito grande. É porque a gente não viu. Mas o impacto é muito grande. Eu estou andando com a pessoa morre, de repente ela aparece sorridente e feliz. É uma coisa tremenda, não é não, meu irmão? Como é que a gente se sentiria? E ele estava ali ressurreto, vivo, diante dos seus olhos. Então os discípulos esperavam a realização dos outros acontecimentos proféticos, mas de forma imediata. É natural isso, como profetizado em Daniel 7, versículo 27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Para eles, começa ali. Você entende? Para João, começava ali. João não imaginava morrer no cárcere, porque o Mashiach liberta os que estão no cárcere. Os discípulos estão vendo que ele é a salvação, ele está ressurreto. Então, o que falta para ele tomar posse do reino? Na cabeça deles, nada. Não é verdade?
Podemos, mas a resposta de Yeshua aos seus discípulos, que é para nós também hoje, discípulos de Yeshua, é essa em Atos 1:7. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. A razão dele não cumprir todas as profecias naquele exato momento é o próprio Deus que está impedindo, porque tem tempo estabelecido para cumprir toda a profecia. Quando Yeshua dá a resposta para João, ele dá a resposta da metade da profecia, ele não fala mais do restante, ele só mostra o cego enxergando, o coxo andando, pessoas libertas de demônio, essas coisas. Ele só coloca uma parte da profecia, ele fala em código com ele. Amém, meu irmão? E aqui Yeshua está dando a razão de não ser naquele momento. Podemos perceber que tanto João, o batizador, quanto os discípulos de Yeshua são humanos como nós. E o interessante é que certamente eles se esqueceram da profecia de Isaías 53, depois você lê em casa, que fala primeiro seria Machia ben Yosef, que a gente fala, o servo sofredor. O servo sofredor revela a grandeza de nosso Deus, mediante a impossibilidade do homem livrar-se a si mesmo do pecado. Deus envia seu Filho como servo sofredor para libertar a humanidade de suas dores e transgressões resultantes dos seus pecados. Essa é a primeira etapa da obra salvadora de nosso Deus por meio de Yeshua, seu Filho. Agora, quando ele retornar, como os anjos mesmo disseram em Atos 1, de 10 a 11, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Yeshua, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eu quero chamar a atenção de vocês. Por que 2 anjos? Quem que foi visitar o pai Abraão? 2 anjos e o Senhor. Como é que é a Arca da Aliança? 2 querubins. E quem é a Arca da Aliança? Yeshua. Por isso que é sempre 2 anjos. Na sepultura dele tinha o quê? 2 anjos. Um numa cabeceira, outro na outra. Está vendo aí, meu irmão? Aí sim se cumprirão todas as profecias referentes ao Mashiach de Israel, ao reino de Deus. Jerusalém será novamente uma cidade santa do grande rei, o arrebatamento da igreja, e então o reino será entregue ao povo santo. E Yeshua, quando termina com o diálogo com os discípulos de João, vira para o povo e diz assim, lá em Lucas 7:23, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Muita gente não presta atenção nisso, mas isso talvez seja o mais sério de tudo. Escandalizar aqui é no sentido de não ter vergonha dele, não deixar de acreditar no que ele está fazendo, não duvidar dele. Se você tiver vergonha dele, você não é bem-aventurado. E se não é bem-aventurado, você não vai participar de nada disso. Olha, ele diz isso porque os que crerem nele e não se escandalizar dele, verão e participarão das maravilhosas promessas de Deus cumprindo na face da terra. Será que você é bem-aventurado? Será que você tem vergonha de Yeshua? Hein? A gente tem que se perguntar. Shabbat Shalom.